Olá! Você já ouviu dizer que as palavras têm poder? Você acredita nessa afirmação? Pois bem, se esse assunto te interessa, fica comigo até o fim desse vídeo que vamos falar sobre o poder das palavras e seus significados. As palavras não têm poder, definitivamente. Elas têm significados. Os significados, sim, esses têm poderes muito grandes e que você vai entender agora. Olha, a linguagem que nós usamos no dia a dia, seja através dos nossos pensamentos ou quando exprimimos ideias para uma outra pessoa, para um grupo de pessoas, toda essa linguagem que utilizamos, ela tem um significado na nossa mente. Esse significado, ele é, na maioria das vezes, subjetivo, embora existam significados que são comuns a um grupo, a um determinado grupo de pessoas. Contudo, é importante ter consciência que cada palavra vai ter um significado e, junto com esse significado, ela vai atrair inúmeras possibilidades emocionais e de sentimentos. Quando eu falo, por exemplo, em costelinha de porco, para mim é uma iguaria que minha mãe fazia. Algo muito saboroso, simples, próprio de uma cultura mais rural, onde se utilizava muito da carne de porco e a canjiquinha é uma comida simples, né? Até considerada de forma pejorativa como comida de pobre. Mas não é bem assim. Uma costelinha de porco feito com capricho e servido junto com a canjiquinha de milho é uma iguaria, é uma delícia. Contudo, embora para mim tenha esse significado de algo saboroso, que tem uma história familiar, em outras pessoas pode remeter a uma experiência realmente de pobreza, como foi o caso de uma história de uma mulher que certa vez ouvi, em que um grupo de amigos, onde ela estava começando o relacionamento junto com o marido, foi proposto um jantar de amizade, de confraternização, e alguém propôs que nesse jantar fosse servida a costelinha de porco com canjiquinha de milho. Todos lamberam os lábios, exceto o casal, principalmente a mulher, que havia vindo de uma origem muito humilde, onde passaram necessidades na infância, né? Então o que tinha em casa para comer era apenas canjiquinha de milho, sem costelinha de porco. Então a canjiquinha remetia, né? A palavra canjiquinha trazia a experiência da pobreza, da miséria, o que não era muito agradável de ser recordado. Então veja bem, a palavra para a maioria daquele grupo, a palavra canjiquinha soaria como manjar, mas para essa mulher especificamente já soava como uma experiência não muito agradável. Então as palavras têm poder, mas o que tem poder nas palavras não são elas unicamente isoladas, mas o significado que as palavras têm. Daí a importância de que tenhamos cuidado com o linguajar que utilizamos, tanto para a nossa comunicação interna, os nossos pensamentos, as nossas conclusões, como também para comunicar com o outro. É fundamental saber escolher a palavra exata. É claro que isso não nos impede de um momento ou outro dar umas equivocadas, alguns erros, mas é importante ter consciência do significado e do resultado que essas palavras vão ter. Uma coisa bem simples, quando éramos estudantes, né, eu falo éramos porque eu sou da geração dos anos 80, que nasceu no começo dos anos 80, na época da escola, sempre tinha aquele sistema de pânico na hora de ter que ler um livro para poder fazer uma ficha de leitura ou mesmo apresentar um resumo do livro na frente. Muitas pessoas sofriam com aquilo. Eu, graças a Deus, não tinha muita dificuldade, mas era uma tarefa, né, que tinha que ser feita. Quando tínhamos a obrigação de ler, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra de Machado de Assis, quando tínhamos que ler, a leitura tinha um peso. Depois, quando eu, independente da escola, escolhi ler uma obra de Machado de Assis, ou até mesmo a Memórias Póstumas, que foi uma obra que eu li mais de uma vez, o significado e o resultado era diferente. Quando eu era obrigado, porque a escola pedia, tinha um sabor a leitura. Quando eu escolhi, tinha outro sabor. Isso para vocês entenderem como que as palavras vão ter significados diferentes e peso e poder diferente. Quando eu digo eu tenho, tem um peso, tem um significado, tem um poder. Quando eu digo eu quero, eu escolho, tem outro significado. E quantos de nós vivemos reclamando, choramingando, dizendo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tolerar fulano de tal, eu tenho. O simples fato de mudar a palavra do eu tenho para eu quero, eu me permito, eu desejo, já vai diminuir muito o peso emocional da determinada tarefa ou da determinada situação que eu tenho que vivenciar. As palavras têm essa capacidade de trazer significados e resultados emocionais e sentimentais para a nossa vida.
Então é importante, eu não tenho, eu quero, eu escolho. Outra palavra muito usada é eu vou tentar. O tentar traz uma sensação de dificuldade, o tentar traz uma impossibilidade, uma minoridade para a gente. Quando eu falo eu quero, eu desejo, eu farei o meu melhor, eu buscarei fazer da melhor maneira possível, já traz um significado e um resultado diferente quando eu tenho que fazer uma tarefa. O tentar geralmente está associado à desculpa. O eu vou fazer o meu esforço, eu vou dar o meu melhor, está associado à ação, a protagonismo, né? E isso tudo traz um resultado diferente. Outra palavra que a gente usa constantemente no nosso dia a dia, às vezes não prestamos atenção, é difícil. Uma expressão que às vezes usamos com certa frequência. Na verdade, a gente usa bastante. Então, uma forma de combater a experiência do edifício é transformar o edifício, a dificuldade, a tarefa complicada em desafio. Então, quando eu digo fazer isso é muito difícil, eu posso transformar em fazer isso será um desafio. Porque o desafio, ele nos provoca. O desafio nos convoca a sermos criativos e encontrarmos alternativas para as questões que a vida nos propõe. Quando eu coloco é difícil, criamos uma resistência. Como diz no ditado, criamos uma casca grossa e isso faz com que tenhamos menos criatividade e ao mesmo tempo tenhamos a possibilidade de encontrar desculpas para não fazer ou fazer de forma morosa ou literalmente procrastinar, empurrar com a barriga e deixar para um momento legal para ser feito e esse momento nunca chega. Então, ao invés de dizer que algo é difícil, podemos usar simplesmente que é desafiador. E isso vai fazer toda a diferença no resultado interno e também na minha ação externa. E também a questão de críticas, né? Principalmente isso aqui vale muito para a questão de relacionamento como um todo, relacionamento afetivo, relacionamento de trabalho, pai e filho, etc. Ao invés de dizer crítica, diga o feedback corretivo, porque o feedback ele é uma palavra bem ampla, ele pode ser para me dar, me apontar ou pontuar algo positivo que eu tenha feito, que eu realizei, ou simplesmente para corrigir uma falha minha, ou para corrigir algo que pode ser feito melhor, fazer aparar as arestas, né? Então o feedback é uma palavra que nos convoca, que nos leva à responsabilidade, que nos chama a atenção para a correção, para a melhoria, para o desenvolvimento de cada um. Melhor do que, eu vou te dar uma crítica, eu recebi uma crítica. Não, eu recebi um feedback. É fundamental estar atento aos feedbacks. E também na relação com o outro, quando a gente precisa de um favor, mesmo que você seja um chefe ou você seja um líder, é importante perceber que quando eu digo faça isso, tem um resultado. Quando eu digo eu preciso de você, que você faça isso. Ou gostaria de te pedir alguma coisa, você anuncia. Essas palavras vão ter um resultado muito mais poderoso na relação com o outro do que simplesmente faça isso, faça aquilo, né? Passa por delicadeza, por diplomacia, e o resultado das palavras, o significado delas soam diferente na mente daquele que te ouve, no coração daquele que te ouve. É importante também compreender que as expressões como mas, porém, todavia, contudo, anulam tudo que se disse antes. Quando eu digo, por exemplo, para minha esposa, você cuida da casa, cuida dos filhos, mas quem sustenta a casa sou eu. Esse mas está anulando tudo que eu falei antes dela de legal. Ou com um sócio, você cuida do marketing, mas quem cuida das finanças sou eu. Estou dizendo que o marketing não tem muito valor. Então, use, ao invés de uma conjunção adversativa que diverge, uma conjunção aditiva, né? Como o e, por exemplo, você cuida dos filhos e da casa e eu sustento trabalhando da parte financeira. Ou você é o sócio que cuida do marketing e eu do financeiro. Veja bem, a ideia é de soma, né? De fortalecimento, que é diferente da outra que é de divergir, né? Palavrinha difícil de sair isso. Então, veja bem o significado, mas e, porém e, uma coisa soma as ideias e a outra diverge. Outra coisa também é importante estar atento ao não. Eu não quero ir a pé, eu prefiro ir de carro. Ou não quero comer doce, eu prefiro apenas jantar. É tirar a palavra do não, porque o não está sempre ligado ao que eu não quero. E o que eu falo? Eu falo não e o que eu não quero. Só que a minha mente vai pegar a palavra que tem o significado daquilo justamente que eu não quero fazer. Ou quando eu peço a alguém, não esqueça a blusa, ao invés de dizer, lembre-se da blusa, meu filho.
Então lembre, está mais no positivo. Então você quer que ele lembre. Ao contrário, quando você não quer que o filho esqueça a blusa, você fala, não esqueça a blusa. Você está lembrando ele do ato de esquecer e não de lembrar. Então é importante estar atento a esses detalhes, essas minúcias das palavras, seus significados e o resultado que ela dá na nossa neurologia e o resultado disso na vida prática. Então é importante estar atento às palavras nesse aspecto. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo, até para poder fechar já e fechando com a ideia, é a palavra culpa. A palavra culpa, quando eu digo sou culpado ou apontamos o dedo para alguém dizendo você é culpado, essa palavra traz um significado de peso, de dor, que não contribui de maneira alguma para resultados práticos. Uma coisa que nós precisamos aprender nessa vida é buscar ser o máximo possível prático e ao mesmo tempo focar na solução dos nossos problemas. Então, quando apontamos o dedo, seja para o outro, seja para nós mesmos, nos acusando de alguma culpa, isso não contribui. Pelo contrário, isso causa peso e dor. Uma palavra que tem um resultado muito mais positivo diante de situações semelhantes é a palavra responsabilidade. Eu sou o responsável, o outro, você é responsável. A responsabilidade nos convoca a consertar o erro, nos convoca a ação de reparação. A responsabilidade nos amadurece, nos torna mais fortes, enquanto que a culpa nos coloca no estado de minoridade. Então, olha só, você pode trocar no seu dia a dia a palavra culpa por responsabilidade, que trará um peso muito superior, um peso positivo e de resultados positivos para a nossa vida, para o nosso bem viver. Então, fica aqui a dica, fique atento às palavras que você usa com mais frequência. Fique atento ao resultado emocional que essas palavras causam em você e também nos seus interlocutores. Fica aqui a dica. Fique atento às palavras, seus significados e o poder que elas emanam. Um abraço e até a próxima. You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy family.